Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, né? Onde a gente responde as suas dúvidas. Então é importante, pessoal, você tem que acompanhar todos os vídeos, que a gente pode estar aqui respondendo a sua dúvida, talvez você nem saiba, tá? Então é importantíssimo, acompanhe, vá até o final que a gente responde diversas dúvidas aqui no Papo Previdenciário. Toda semana a gente tem esse quadro aqui, Papo Previdenciário, e ele pode te ajudar muito, tá? Talvez não era a sua dúvida, tá? Mas ela é relacionada com o que eu estou passando para você e isso te ajuda. Legal? Vamos lá para a primeira dúvida que a gente tem aqui. É da Simone Desotti. Ela pergunta o seguinte, olha só. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, Simone. Meu esposo foi contribuinte individual antes de 1994, no período de 87 e 91, ok? Naqueles tempos, tinha o cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Nos carnês foi pago conforme as moedas da época, com salário mínimo da época e constava no CNIS. Só que em 2020 o INSS converteu as contribuições em real e algumas contribuições ficaram abaixo do mínimo e outras super acima do mínimo. O que vai valer na conversão de moeda pelo INSS no CNIS ou vai valer os carnês da época? Obrigado e fique com Deus, ótimo final de semana abençoado. Simone, muito obrigado, tá? E agora é importante, tá? O que vai valer? Vai valer as contribuições da época, Simone. Talvez essa conversão tenha sido feita aí automaticamente no sistema da Previdência, lá no meu INSS, e às vezes começou a aparecer irregularidade lá. Mas quando for solicitar a aposentadoria do seu marido, você vai precisar apresentar esses carnês para comprovar, né, esses carnês, para comprovar que na época ele contribuía com o valor de salário mínimo e demonstrar o salário mínimo da época, tá? Então, pessoal, importantíssimo, pelo amor de Deus, não jogue carnê de contribuição fora, independentemente da época que ele foi. Não jogue carteira de trabalho fora, porque esses documentos podem ser aí indispensáveis para comprovar uma situação como essa. Tá aqui o carnê de contribuição, o carnê à época era salário mínimo, mostrou o carnê, efetuou o pagamento, tá regular, sem problema nenhum, tá? O sistema em si, ele acaba às vezes fazendo irregularidades que precisam ser verificadas uma a uma. Então, não confie muito no aplicativo do meu INSS, busque um profissional para ele estar te orientando direitinho e verificando que tem validade e não tem validade. Perfeito? Outra situação que a gente tem aqui, outra pergunta, é da Elizabeth Rodrigues. Ela pergunta o seguinte, doutor, tem uma dúvida, vamos lá. Se eu me aposentar como PCD, né, pessoa com deficiência, por tempo de contribuição, 28 anos em grau leve, aos 48 anos de idade, no INSS, e continuar exercendo atividade contribuindo como MEI, eu poderia ter outra aposentadoria no futuro, após completar idade, tempo de contribuição no MEI, ou isso não é permitido no INSS? Pessoal, pergunta importante, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não exige uma idade mínima, né? No caso da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiente, apenas na aposentadoria por idade. Então, o que acontece? As pessoas acabam aposentando cedo, né? Com uma idade cedo, porque é uma pessoa com deficiência, então ela tem que aposentar mais cedo, até porque a expectativa de vida dela é menor também. Então, se ela aposentou sem uma exigência de idade, por tempo de contribuição, no caso da Elizabeth aqui com 48 anos, mas ela precisa continuar contribuindo obrigatoriamente, porque ela trabalha, exerce atividade remunerada e tem um MEI, ela pode ou não receber uma outra aposentadoria? E a resposta é não, pessoal. Você não pode, né, receber uma outra aposentadoria em função das contribuições que você faz depois de estar aposentado, tá bom? Então isso não existe por enquanto, né, porque está em votação ainda no Senado, a chamada desaposentação, que nada mais é do que incluir as contribuições depois da aposentadoria para obter um benefício mais benéfico. Mas por enquanto isso não tem validade, tá? E você não recebe nada de aposentadoria por estar contribuindo depois de aposentado e ainda é obrigado a contribuir. Perfeito? Vamos lá, próxima pergunta que a gente tem aqui, de quem que é do Valmor Andréia Jesus Quertz. Pergunta o seguinte, boa noite, doutor, tudo bem? Tudo jóia. Sou aposentada por invalidez, pois sofri um acidente em 2018 e fiquei com sequelas, ok? Eu queria saber se duas pessoas da mesma casa podem ser aposentadas por invalidez, sendo eu e meu esposo no caso? Pode sim, tá? Então vocês dois podem receber aposentadoria por invalidez sem problema nenhum, porque a sua aposentadoria por invalidez vai se dar em decorrência das suas contribuições e da sua incapacidade. No caso do seu marido, vai ser em decorrência das contribuições dele e da incapacidade dele. Então lembre-se, pessoal, para ter acesso a algum tipo de benefício previdenciário, é somente por meio de contribuição. Então não existe essa de receber algum benefício previdenciário sem ter contribuído com a Previdência. Tem apenas os benefícios assistenciais,
mas aí está lá na assistência social, não tem nada a ver com previdência. Perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui, nossa última pergunta, é da Alana Ferreira. Ela pergunta o seguinte: doutor, meu pai é aposentado hoje por incapacidade permanente, ok, cegueira. Todavia, em 2007, ele sofreu um atropelamento e ficou manco de uma perna. Naquela época, trabalhava e, portanto, ficou em auxílio-doença. E mesmo com essa sequela na perna, nunca fomos atrás do auxílio-acidente. Ficamos sabendo que ele poderia ter recebido por anos recentemente. Minha dúvida é, mesmo aposentado hoje, ele poderia ir atrás de receber esses 5 anos retroativos que ele devia ter recebido lá atrás? Ou por ele ter se aposentado por outro problema de saúde, preclui o direito de ir atrás desses valores? Alana, então olha só, o seu pai ele teria sim direito de receber esse auxílio-acidente, caso ele conseguisse comprovar que, primeiro, ele era segurado da Previdência Social, no caso que ele trabalhava, então é bem provável que ele era. Segundo, que ele tenha sofrido um acidente, que foi o caso do atropelamento, e que esse acidente deixou uma sequela permanente que reduziu a capacidade laboral dele, o que é a sua situação. Então ele cumpriu todos os 3 requisitos. Mas por que é inviável discutir essa ação? Primeiro, porque ele já está aposentado há um certo tempo e porque foi muito antigamente, né? Então ele conseguiria receber no máximo os últimos 5 anos. Então vamos imaginar, se ele já está aposentado há mais de 5 anos, totalmente inviável você discutir essa ação, porque ele só consegue receber os últimos 5 anos, tá? E não consegue acumular o auxílio-acidente com a aposentadoria, por invalidez que ele está recebendo agora. Agora, se não ultrapassou mais de 5 anos que ele recebe aí a aposentadoria por invalidez, no caso dele, talvez seria viável discutir, né? Então precisa buscar um advogado aí de sua confiança, fazer esses cálculos direitinho para verificar se os valores que ele recebeu, que ele poderia receber aí desses, por exemplo, 4 anos que está faltando, que ele não consegue acumular com a aposentadoria, é viável ou não entrar com o processo, perfeito? Então busque seus direitos, se faz mais de 5 anos que ele já é aposentado, não vale a pena, mas se é recente a aposentadoria dele, talvez valha a pena se discutir os outros períodos anteriores aí. Combinado? Pessoal, vem com a gente e participe do Papo Previdenciário, que eu vou te ajudar e vou te esclarecer suas dúvidas. Até a próxima. Tchau!